coisa boa. Agora vamos falar de educação. Ex-secretária de Educação, professora de rede pública estadual, escola privada, professora Maria José Pavarão vem falar com a gente sobre as mudanças do ensino médio para 2022 e uma disciplina específica que é o projeto de vida. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, obrigada aos seus telespectadores também. Uma boa tarde. Começamos falando de um assunto tão importante, né, gente? Eu acho, gente. Vamos lá. O principal objetivo do projeto de vida, depois a gente fala das outras mudanças, é que esse eu achei muito interessante e eu acho que vai ajudar muita gente. Pois é. Ela vai. Não vai, gente? Eu achei que eu tô arrasando na pergunta. Isso é... 3 pontos, né, professora? As Três mudanças. Eu achei que eu tava parágrafo, arrasando. travessão, né? Mas conta, Não, vai. Como funciona esse projeto de vida? O projeto de vida é um componente curricular colocado desde o 6º ano, de fato, né, do ensino fundamental e intensificado no ensino médio, né? E por ser um componente curricular, ele não pode ser tratado como uma disciplina, porque a disciplina se organiza a partir de um conhecimento científico, sistematizado, né, epistemológico, etc, etc. Né? De fato, tem muito de caráter experimental. Para não querer ser muito radical, assim, eu diria que a ideia original é muito interessante. Tá. Quer dizer, quem é que não gostaria de ter condições de pensar o seu futuro? Nossa, de imaginar como é que eu posso, eu desejo isso, quais caminhos eu devo traçar. Sim. Eu acho para chegar É um nisso. apoio fundamental, né? Todo mês eu faço um projeto de vida diferente, aí eu vou mudando, né? Pois é, então. Mas olha, como é que um adolescente de Consegue 13, decidir, né? 14 anos? E é uma coisa interessante, porque na parte teórica, na Constituição, eles usam a palavra sonho. E sonho, você acorda no dia No seguinte. dia seguinte, aí vai para a realidade. Então, Eu gosto, gente, de eu sonho. também gosto. O problema é que À nós noite. temos que saber como... Nós gostamos do sonho à noite. Nós que está dormindo, e, por Não, favor. eu gosto. Gê, uma coisa é programar, projetar nós adultos um sonho. Outra coisa é a realidade, é o preparo para os adolescentes. Exato. Quando você trabalha com a palavra desejo ao invés de sonho, você já coloca... Muda um pouco. Muda. E não é só uma questão semântica. Quer dizer, Objetivo também, né? Exato. Tá. Então, aí nós já iniciamos uma situação meio, né? O que exatamente nós estamos fazendo? Ponto 1. Ponto 2. Como é que você realmente desenvolve as condições subjetivas e as condições objetivas para a materialização de um desejo? Tá? Eu tenho que ter a minha vontade, eu tenho que ter a minha disponibilidade, saber que não vai ser fácil, que eu vou ter obstáculos a serem transpostos, mas a realização também depende de um contexto externo, também depende de uma estrutura, Senão vai ficar de na uma vontade, matéria. né? Não dá para ficar só na vontade. E o que nós estamos vivenciando com esse componente curricular, eu faço questão de... Não é uma disciplina, né? Com esse componente curricular, exatamente o que nós vamos fazer? O que eu, caso assumisse aulas de projeto de vida, como é que eu vou trabalhar aqueles adolescentes, aquelas crianças, né? Então, nós não temos uma formação para isso e nem teríamos, porque não é uma área de conhecimento. Mas um psicólogo não ajudaria? Então, mas um psicólogo não trabalharia com a questão profissional. Nós, É uma gestão de carreira, gente. É uma gestão de carreira. Eu acho que uma galera ajudando ali, porque assim, eu acho que qualquer coisa é melhor do que deixar eles soltos, assim, entendeu? Mas aí já está falando no movimento de um Estado, de um governo, por trás da escola, né? Mas você mencionou coach de uma coisa importante. Quer dizer, o coaching. O coaching, né? Ele orienta mais rápido, né? E, de fato, é isso que esperam que o professor acabe fazendo. Sim. Agora, veja... O professor...
chato. Ai, gente, é tudo tão complicado. Coitados dos professores. A ideia é eu vou boa, falar uma vai, coisa, gente, a professora. ideia é boa. Vamos combinar É que que a a ideia é gente boa. fica, É isso. eu fico muito desesperada pelos professores, primeiro, com esse salário que eu acho que deveria ter aumentado muito, incentivar muito os nossos professores. 7 anos sem valorizar. reajuste, né, 7 amiga? anos sem reajuste. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do tratamento com os professores, Com certeza. porque a gente deposita, eu acho isso um erro, isso é uma reclamação pessoal. Eu acho um erro nós hoje depositarmos a educação dos nossos filhos para os professores. Não, a educação está lá em casa. Lógico. Eles são os nossos orientadores, os professores. E eu sinto que a sociedade mistura tudo, joga tudo para vocês, a responsabilidade e tudo. E Sim. É, Não não, é, e não coitada? pode ser mais assim. Fica tudo. Então, vamos primeiro e é normalizar um esse salarial processo também. de cobrança, né, muito intenso sobre nós, professores. Entendi. É muito É forte, próximo de é muito vocês. carregado. E a questão da democratização, que quando ela não é bem colocada, você tem dificuldades, nós não somos tratados enquanto profissionais que adquirimos um conhecimento, no nosso caso, de determinada área, e temos a tarefa, estamos preparados para compartilhar esse conhecimento. Sim, Vocês têm conhecimentos que eu não tenho para fazer o que vocês fazem. sim. Tá? Então, Nossa. na escola, existe essa cobrança, e a cobrança da formação, que você lembrou, é da família, não é Não é responsabilidade. nós da ajudamos, escola, é. nós Muito. ajudamos. Postura, tratamento, vocabulário, isso é importante Sim. para que eu, enquanto professora, tenha um conteúdo de modelo para Mas é uma aqueles alunos. parceria, né, gente? É uma Gente, parceria. É uma eu vou parceria. falar, mas o papel do professor é tão importante. Eu vou falar por quê. Por exemplo, a minha filha tem 6 aninhos. Eles admiram. E assim, eu até na faculdade, eu lembro como se fosse hoje, gente, não lembro o nome da professora ainda bem. Mas o primeiro semestre de comunicação, ela estava ensinando e eu estava deslumbrada com aquilo. Ela falou assim. Aí eu falei, tá, mas e para quem trabalha na TV? Ela falou, meu bem, para quem trabalha na TV é 10% de quem tá aqui na sala. Eu falei, aí eu pensei, eu tô entre os 10%. E aí eu cheguei aqui. Então, assim, eu acho de uma responsabilidade absurda, porque vocês são idolatrados pelas crianças, pelos Olha, adolescentes. era mais no passado. É, eu vou era muito- Mas mais- ainda é, vai. Eu acho que hoje Para os pessoas pais... que têm responsabilidade e É. compreensão como mães como você. Os pais têm que ter mais responsabilidade na educação dos filhos, porque eu vejo um absurdo aluno tratar os professores como têm sido tratados, alunos com violência É. dentro de classe de aula, alunos batendo em professores, alunos... Então, eu acho que isso tem que mudar. Porque você vem de uma postura de educação que seus pais, graças a Deus, te deu. Então, Era eu acho que é diferente, o né? diálogo que precisa. A gente tem que ter admiração e respeito pelo professor. Os professores, hoje em dia, eles têm medo dos alunos, porque... Alguns tempos. Sim, Porque não sabem é de um momento como muito lidar, difícil, né? gente. Sim, é verdade. Não é? Eu É. fico indignada. Não, é bem difícil, sim. Essa compreensão que você mencionou, né? Da referência que o professor tem na formação de uma criança, de Sim. um jovem, de um adolescente, ela está muito diluída, né? A razão das reformas necessárias, não apenas do ensino médio, do ensino de toda a educação básica, ela surge, o móvel nós temos que transformar a educação em algo atraente para as crianças e jovens. Para eles, né? Nós temos que desenvolver o gosto do Eles, aprendizagem, né, do aprendizado, né? que são, né, os 4 pilares da Unesco, que é o saber fazer, o saber conhecer, o saber conviver, o saber ser. Então, nós temos que desenvolver isso, cada um na sua disciplina, com o conteúdo para o qual está preparado para ensinar. Né? Coisa que o projeto de vida, voltando na Voltando pro cereja projeto do de vida. bolo, voltando na cereja do bolo, o projeto de vida necessário também não pode ser uma responsabilidade da escola. A bem da verdade, na minha opinião, nós já praticamos o que seria uma das bases do projeto de vida, que é, veja jovem, veja estudante, tem esse leque no conhecimento humano que você pode escolher sobre o qual você vai se aprofundar, Que você gosta mais, né? que você gosta Fez o mais. teste eu fiz o teste de vocacional, lembra? E meu Deus, Você comunicação, fiz. Não, eu não fiz. O meu desejo eu fiz ginásio, né? Era ser química. Me encantava, né, misturar, mais ou menos como Fazer alquimia, né? fazer alquimia. Mas aí eu fui para a área de humanas.
Olha que que eu coisa. me dou muito O bem. meu foi comunicação. Eu É que a gosto gente vai também modificando, né, gente? Sim, Por isso que eu falo que meu projeto de vida é feito mensal. Porque a gente vai mudando, vai né? Só não mudando. muda quem tá morto, gente. A gente pode ir fazendo, né? Todo mês é ótimo. Não, a maneira de dizer, entendeu? Eu vou indo conforme, né? Mas a A gente solução tem de que ter. continuidade é pequena O aí, aluno né? poderá ingressar nos itinerários formativos, se desejar? Como que é outras mudanças? Isso. Então, Vamos falar um pouquinho no geral agora. isso. O projeto de vida, que conforme eu disse, é previsto desde o do 6º ano, ele tem essa pretensão sem as condições para que alguma coisa da pretensão se materialize. Que não é novidade, já houve experiências com o mesmo viés, com a mesma base em outras instituições e não deu resultado. Não deu, não deu. Porque ela acaba pegando um leque muito grande. Você imagina uma sala, vamos ser generosos, com 15 alunos. Sim. Cada um com uma expectativa de Diferente. área de conhecimento diferente. Não estou nem falando de profissão, falando de Tá. área de conhecimento, das 4 áreas de conhecimento. Como é que um professor vai dar conta de fazer os encaminhamentos? Ah, mas você quer ser médica, então você tem que estudar para passar no Enem. Bom, ninguém precisa falar isso, né? Não. Não precisa ter projeto de vida para falar isso. Não. Mas, bom, enfim, tem o projeto de vida, desenvolve valores. E aí a questão dos valores, ela está marcada ideologicamente. Por exemplo, tem um valor muito enraizado, que é a questão do coletivo. Sim. Tá? Então, todas as minhas ações estão voltadas para o resultado, para o coletivo. Mas eu posso ser uma pessoa com uma visão muito individualista, muito particular. E como é que eu vou Vai tratar? fazer. Como é que eu vou tratar? Que valor é que eu vou acabar estimulando? Tá, mas tem a questão dos valores, a questão do autoconhecimento, que é importante. É importante, mas tem sua outra questão que a gente pode É falar. muito profundo, é muito É, amplo, né? é muito. Porque os professores também, né? Eles estão Mas sempre o que eu tô entendendo, preocupados, isso vai ficar a voltados pra responsabilidade do falar, né? professor? Yes. Aí tá complicado. Então, porque, veja, nós estamos falando de filosofia da educação. Sim. Uma filosofia de vida, E, total. ao final, acaba sendo. Sim. Bom, então, só para responder a sua pergunta, em que pese a minha avaliação, o projeto de vida, que é aplicado, desenvolvido com todas as limitações desde o 6º ano, no ensino fundamental, depois das 4 áreas do conhecimento, tem o ensino técnico profissionalizante, e você pode escolher um itinerário a partir dessas 4 áreas. Você pode escolher identifica mais. aprofundar-se na área que nós chamamos de linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências sociais e da natureza, suas tecnologias, e essa 5ª, que não é uma área de conhecimento, é o mercado. Sim. É o mercado. É o mais importante. É. E aí você tem uma boa parte da carga horária do ensino médio voltado para uma dessas escolhas. Tá? E a tendência vai ser essa escolha aqui, o profissional. Não. Então, Eu as escolhi, áreas do conhecimento vão ficar delegadas a 2º, 3º, 4º plano. Então, a razão de ser da educação, que é o compartilhamento do conhecimento científico, o estímulo para a escolha de aprofundamento desse conhecimento científico. Por exemplo, eu nunca quis ser médica. A área da saúde nunca teve muito no meu, Também não, né, gente. no meu horizonte. Mas se alguém tiver, como é que ele vai fazer isso? Como que vai orientar, né? Isso. E ele vai perder isso daqui para poder disputar uma universidade. Gente, mas como é que o professor vai saber como que ele vai seguir se ele não foi? Aí é. E tem uma outra Tem incentivo para questão. os professores também? Aí um outro programa, que é o Programa de Educação Inclusiva no Estado de São Paulo, que exige do professor o regime de dedicação integral, plena e integral. Aí o professor vai para essa escola, perde alguns dos direitos que ele tinha na outra, mas tem um acréscimo salarial significativo. Tá. Mas a hora que ele sai de lá, ele perde isso também. Então, é tudo muito temporário, né? Como muita coisa na educação Tudo risco, né? brasileira. É. Como muita coisa na educação brasileira. A educação brasileira sofre da solução de continuidade. Sim. Né? Tá. Então, os itinerários formativos são esses que ele vai escolher
a partir do segundo ano, ele pode até optar por uma dessas 4 áreas do conhecimento. Professora, e com essa pandemia, hein? Não, Eu vamos tenho, falar uma coisa. gente, vou trazer uma questão. Não estou acompanhando o Big Brother, enfim, mas o marido da Luana ela levantou uma questão que dever de casa é castigo para as crianças. E, enfim, virou uma Eu vi. polêmica. Eu queria saber a Então, opinião da Olha, professora veja. Maria José. Porque, assim, eu vou falar uma coisa. Gente, aprendia, por exemplo, quando eu chegava em casa e revia tudo que eu fiz, eu memorizava. sim. Então, eu falei, gente, mas será? Porque hoje em dia também as escolas ficam até, sei lá, 5h30, depois a Muita criança tem que atividade, chegar. né? É muita atividade para criança. Mas é os pais que colocam muitas que não atividades, tem não tempo. é a Então, escola. a criança não tem tempo de brincar, e tudo Não. bem. Mas eu lembrava que eu chegava, quando eu fazia toda a revisão, quando eu ia estudar para a prova, eu tava craque. Quando eu não fazia isso, eu acumulava, sempre esquecia alguma coisa. Então, fez eu pensar, entendeu? Gente, será? É que é fato que a educação, ela perdeu um atrativo. Eu vou dizer agora uma opinião muito pessoal, não é Sim. baseada em nenhum estudo científico, mas porque o querer saber, o perguntar por quê? Mas como assim? Sabe se explicar de novo? Nós não fazemos muito mais. Então, a nossa curiosidade sobre o mundo, o conhecimento sobre o mundo, nós perdemos. Bom, se nós perdemos na sala de aula, vou falar da escola pública e de algumas escolas particulares, com 30 a 35 alunos, com ventiladores. Faz um barulho. Barulho. lascado. Sim, já Quando atrapalha. Quando desliga, é um alívio. É que você está falando que é proibido, que acha errado o aluno estudar, fazer o dever de casa. Não, então, né? não é. Não é errado, né? ele Tá falou falando Mas isso. a gente perde tanto essas referências que passa a ser. E aí ele chega em casa, quem é que o auxilia na realização daquela tarefa? Quem é que falava para você? Gi, está na hora de você estudar agora. Vai pra lá. A minha mãe nunca precisou falar, eu sempre adorei. E assim, eu confesso que eu tô animadíssima, é o primeiro ano da minha filha. E eu amava tanto, assim, estudar a escola. Sério, eu era nerd, juro por Deus, adorava tudo. E eu não vejo a hora de ensinar pra ela, porque ela, imagina, ela vai aprender a ler, é o primeiro ano, é a vida dela. Eu tô super animada, e ela também. Ela ainda não lê. Não lê ainda. A hora que você a ouvir lendo, desfazendo aqueles sinaizinhos Ai. em conteúdo, é de chorar. Ah, certeza que eu vou chorar, É de gente. chorar. Eu acho emocionante, você tá se abrindo pro mundo, É. né? Você passa a não precisar de ninguém para dizer o que está escrito ali. Sim. Quer dizer, e o que aquilo que está escrito significa, né? Sim. E os itinerários, voltando agora, Nossa a nossa Vamos cabeça- encerrar com o itinerário, vai, gente. Prometo, vou perguntar mais nada. Vai, professora, a palavra é sua, mestra. Então, e os itinerários seria, a partir do segundo ano do ensino médio, a escolha de um caminho que ele pode misturar também, porque a ideia é assim, ele vai aprofundar naquilo que lhe interessa. Também não é bem assim. Uhum. Porque eu tenho, vamos pegar o meu caso, eu tenho uma paixão pela área de humanas. Mas se nesse itinerário eu escolho alguma coisa de humanas, mas eu quero também escolher de exatas, eu já perco o meu grau de aprofundamento. Então, o itinerário também, ele não te conduz, a não ser que seja este aspecto aqui, que é o mercado de trabalho Sim. e a profissionalização. Então, a rigor, eu encerro com isso, a rigor, o ensino médio, o novo ensino médio, está produzindo pessoas para o mercado de trabalho. E sem a formação que vai lhe dar a chance de uma boa colocação. Professora, e qual o seu aval? Como que você tem percebido isso, principalmente mediante essa pandemia que, infelizmente, atrapalhou todas as crianças, Com atrapalhou certeza. todo mundo, essa aula online? Isso é terrível. Tenho uma filha de 12 anos que foi muito difícil esses 2 anos. E com você que poderia acompanhá-la. Sim, com Que tudo. tem a compreensão. Não, ela estava enganando a Sim. gente, me enganando. Vou falar que ela não está me vendo mesmo? Enganando com aquele Acabou de computador. ligar, vou chamar o telefone. Aquele computador aberto, você olhava, eu olhava pensando que ela estava estudando, várias abas. Mentira. Ó, é. difícil. A minha tem 6 anos só, mas eu fico Difícil, ligada. professor, foi muito difícil para recuperar as notas para tudo. Depois, quando a diretora me ligou, Nani, tá não sei o que que tem. Não! Aí ela me ligou, tava no quadro do lado, falou assim, Nani, cadê a Moira? Eu olhei, ela tá estudando, eu passei a Moira lá na conta. Aí a professora falou assim, ela não tá. Gente. Cheguei lá, ela não tava online. Olha como é difícil. Mas- Ai, que difícil, meu Deus. Na escola particular, que eu também leciono, nós tivemos caso de... Eu leciono no Quase período todo da mundo em manhã. recuperação. Leciono no período da manhã, acabavam as aulas,
Tá? No dia seguinte, o aluno ainda estava conectado. Ó, tô falando, Tava gente. tão interessante que ele não desconectou, minha gente. E isso que a direção da escola de sua filha fez com você, nós fizemos Vários. inúmeras vezes. As mães falaram pra mim a mesma Inúmeras. coisa. Gente, eu nunca Nani, minha precisei. filha Minha tá de mãe nunca... recuperação. Nani tá de recuperação. Minha filha tá de recuperação, meu filho de recuperação. Eu olhava você e falava, gente... Eu olhava, eu comecei assim... Eu olhava, tava estudando. Eu passava, tava estudando. Eu falei, meu Deus, mas tá estudando o tempo todo. Que situação é essa que eu não tô entendendo? Várias amor. abas, professora, aberta Gente, lá. eu nunca precisei, gente. Minha mãe nunca mandou Não, mas fazer isso que eu tô falando, isso é dever. exceção. E eu espero É. que a minha filha seja assim. Tomara. Mas, de alguma forma, eu penso que nós, e uma boa parte das pessoas, né, do staff aqui, nós tivemos uma formação onde o conhecimento tinha algum valor. Sim, Né? Tinha era um algum mestre valor. com carinho. Isso. Ou eram alguns mais nerds, outros não tanto, que tinha outro nome, né? Sim. Era CDF. CDF, né? gente. Eu sentava na frente, eu anotava tudo. E eu ficava com ódio, porque meu Eu irmão... era da turma de trás. Então, meu irmão era da turma de trás, mas ele tirava a mesma nota que eu. Eu me matava de estudar. Mas certamente tinha a compreensão de que precisava saber alguma coisa Sim, na hora da, sim. né? Então, e essa compreensão, ela se perde. Então, você tem que oferecer alguma outra coisa que ninguém tem aqui. Tira do Um bolso do atrativo, né? colete. Para poder fazer a lição de casa, para poder trazer... Nós temos alunos ainda em escola pública que fazem tarefas. Mas a orientação é, não espere tanto isso. Ai, meu Deus, é tanta cobrança, né? Parece que tudo É. mudou. Gente, o eu mundo tô tão o mundo tá muito curiosa. rápido, Mas tudo tá posso falar, diferente. a culpa, eu acho que é um pouquinho dos pais. Vou Pouquinho? É total, né? certeza. Mas Não é da enfim, escola, vou dar não. outro exemplo, ó. Tem Às vezes eu chego responsabilidade. muito cansada, sem disposição, mas eu vou lá e falo, escolha 3 historinhas, eu vou ler pra você. Às vezes eu quero chorar de cansaço, de estresse, enfim. E eu leio pra ela. Todos os dias ela faz isso. Quando ela foi passar as férias com o pai, ela falou, mamãe, meu pai não lê pra mim. Eu leio sim, leio sim. Eu acho que falta esse incentivo de brilho nos olhos, de contar uma história, da novidade, do saber. Eu acho que tem que trazer isso, sabe? É, deixar a magia A ainda na magia, infância, a magia pra gente, criança. de uma Mas é história, que a de gente um tá falando, saber. quando a gente fala das escolas, Gê, a gente não tá falando só das escolas particulares, a gente tá falando no das geral, dificuldades, gente. das escolas É públicas. que Então, a mudou muito o realidade, ensino, né? Não tem a jeito. realidade é muito diferente, Não, muito você tem difícil. toda a razão e essa questão não é menor. Sim. Tem uma história do Paulo Freire, né? Ele relatando o que aconteceu com outro professor, o professor reclamava porque o aluno chegava com a tarefa, a lição de casa, sempre com o caderno muito sujo, né? Muito, a letrinha muito machucadinha, assim, né? Como? Aí ele descobriu que o menino não tinha uma mesa para fazer a tarefa. E ele fazia a tarefa ou No num chão. pedaço ou no Que chão. coisa. Então, veja, nós ainda temos isso. Sim, É, lógico. Esse universo existe. existe, sim. Eu sou professora de uma escola pública, não é exatamente na periferia de Osasco, não é, mas traz alunos da periferia. Quando fui secretária de Educação, Conhece havia o uma todo. escola bem periférica, onde as diretoras pegavam as camisetas, nós damos uniforme, né? Pegavam as camisetas sujas, davam novas e lavavam, porque ele não tinha tinha. condição. Então, felizmente, as condições as Pietra. nossas, como é o nome? Pietra. Pietra, gente, meu Pietra. amigo, meu dengo. Da Pietra, felizmente, são condições Sim. muito melhores, com uma mãe, com uma família, com uma Ô, estrutura. professora, qual a mensagem que o tempo aqui está chegando já ao se finzinho? esgotando. Você pode Mas volte, deixar por favor. um contato, uma rede social e uma mensagem para os pais? Então, para os pais, quando você não puder fazer nada para ajudar o seu filho, você não tiver tempo, você ficou 2 horas no trânsito, no ônibus e tal, peça para ele dizer o que ele aprendeu para você. A hora que você tiver, no caso das mães, que são as mais presentes, preparando o jantar, colocando na mesa, dizendo vai escovar os dentes, ó, vou te pôr na cama, peça para ele o que você aprendeu hoje, o que você viu hoje. Só isso, primeiro, vai mostrar o interesse que você tem pelo seu filho e pela sua filha, né? Sim. O que é indispensável. E segundo, vai obrigá-lo, como você fazia a sua revisão, vai obrigá-lo a dizer alguma coisa, né? Sim. Então, para os pais, eu diria isso. Em que pese eu ter plena consciência da Maravilhosa. O dificuldade. programa chegou ao fim. Tem alguma Obrigada. rede social que você queria deixar? Professora Maria José Favarão, muito obrigada, viu? Eu tenho meu e-mail, né? Que tá ali. E-mail Tá já na tá tela. aqui. Isso, que eu adoro falar de educação.
Gratidão, Adoro querida. falar com educação. Obrigada. Eu é que viu? agradeço. Gratidão. Obrigada, Parabéns, viu? Obrigada. Nega maravilhosa, vamos embora, Brasil. Obrigado pelo carinho, pela companhia. 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Um ano maravilhoso, fantástico para todos nós, com muita saúde, muita paz no coração. Tchau, Tchau, gente. gente. Até amanhã, se Deus quiser.